A Copa Rio Branco foi um torneio que envolvia apenas as seleções do Brasil e do Uruguai e que foi disputada 10 vezes entre os anos de 1931 e 1976, fomentando a sempre presente rivalidade entre as duas seleções. E se você quiser conhecer todos os detalhes deste torneio, é de vital importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 9 amigos cisplatinos, porque Rio Branco tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Não há como falar da rivalidade entre Brasil e Uruguai sem citar a fatídica Copa do Mundo de 1950, na qual o Brasil, país sede da competição e que já comemorava o título antes do jogo, sucumbiria em pleno Maracanã, ao perder de virada para a seleção uruguaia, agora bicampeã mundial, ou talvez tetra, porque para os uruguaios, as medalhas de ouro olímpicas de 1924 e 1928 valem como a Copa do Mundo. As raízes dessa rivalidade remontam à época do Império Brasileiro. Não, vamos recuar mais um pouco, para o Brasil Colônia. Em 1680, Portugal constrói um forte na margem oriental do Rio da Prata e funda a chamada Colônia do Sacramento, uma zona de intensa disputa entre portugueses e espanhóis. No começo do século XIX, o imperador francês Napoleão invade Portugal, o rei Dom João VI foge para o Brasil, manda invadir a Colônia do Sacramento, batizando-a de Província Cisplatina e a incorporando ao Brasil, como uma vingança pelo fato dos espanhóis terem dado passagem às tropas napoleônicas que rumavam a Portugal. 4 anos depois da independência do Brasil, a Argentina, na época chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata, estimula a Cisplatina a se incorporar a ela. Dom Pedro I invade a Argentina, iniciando a Guerra da Cisplatina. Porém, a derrota brasileira na Batalha de Ituzaingó levou os dois países a um acordo, no qual a Cisplatina não seria de ninguém, e sim um país independente, que se transformaria no Uruguai, deixando o Brasil sem saída para o Rio da Prata, o que era extremamente importante do ponto de vista financeiro. A Copa Rio Branco entre Brasil e Uruguai homenagearia o Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro que resolveu o problema das fronteiras do Brasil com os países vizinhos, incluindo a compra do Acre junto à Bolívia. Não é à toa que a capital do Acre se chama Rio Branco. Antes da primeira edição da Copa Rio Branco, o futebol uruguaio se mostrava superior ao brasileiro, haja vista que o Brasil só tinha 2 Copas Américas, o Uruguai já tinha 6, além de 2 medalhas de ouro olímpicas que valem como Copa do Mundo, pelo menos para eles, e um título da Copa do Mundo, a primeira, realizada em 1930 no próprio país. Mesmo sem ultrapassá-los em conquistas da Copa América, até aqui são 9 do Brasil contra 15 do Uruguai, o Brasil anos depois se consolidaria como país do futebol, com a conquista de 5 mundiais, coisa que a geração atual vem destruindo. Número este que poderia ser maior se no meio do caminho não houvesse uma Holanda, uma França, uma Alemanha, uma Bélgica, uma Croácia. A primeira edição da Copa Rio Branco aconteceu em 1931 e consistiu de uma partida única, que foi realizada no dia 6 de setembro daquele ano, no Estádio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, na qual a seleção brasileira venceu o Uruguai pelo placar de 2-0. 2 gols de Nilo, jogador do Botafogo, aos 30 e aos 33 minutos do primeiro tempo. A segunda edição, a de 1932, também seria jogada em partida única, porém desta vez o palco seria o Estádio Centenário de Montevidéu. Dia 4 de dezembro de 1932, e mesmo jogando na capital uruguaia, o Brasil conseguiu uma sensacional vitória pelo placar de 2-1. Gols de Pedro Cea, do Nacional, aos 20 minutos da etapa final, a favor do Uruguai, enquanto que para o Brasil marcou Leônidas da Silva, jogador do Bom Sucesso, aos 14 do primeiro tempo e aos 16 do segundo. Somente 8 anos depois, em 1940, foi disputada a terceira edição do torneio, que será jogada em uma melhor de 3. Os 2 jogos tiveram como palco o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O primeiro se deu no dia 24 de março, e o Brasil, do treinador Jaime Barcelos, que chegou a estar vencendo por 3-1, acabou por tomar a virada, decretando a vitória do Uruguai, do treinador Pedro Cea, por 4-3. Gols de Hércules, do Fluminense, aos 2, Pedro Amorim, do Fluminense, aos 10, e Leônidas da Silva, agora jogador do Flamengo, aos 11, todos no segundo tempo, a favor da seleção brasileira, enquanto que para o Uruguai marcaram Ricardo Pérez, do Central Espanhol, aos 38 do primeiro tempo, Raul Rodrigues, do Peñarol, aos 18, e Severino Varela, do Peñarol, aos 19 e aos 44, esses 3 na etapa final. O segundo jogo aconteceu no dia 31 e os brasileiros e uruguaios empataram em 1-1. Gols de Leônidas da Silva, do Flamengo, aos 12 do segundo tempo para o Brasil, e Severino Varela, do Peñarol, aos 43 da etapa inicial, a favor do Uruguai.
Resultado que premiou a seleção uruguaia com o título. A disputa voltaria em 1946, com os jogos a serem disputados em Montevidéu, dia 5 de janeiro, e o Uruguai do treinador Aníbal Terrada venceu o Brasil do treinador Flávio Costa pelo placar de 4-3. Gols de Juan Pedro Ripoff, do Rampla Juniors, aos 17 do primeiro tempo, José Maria Medina, do Nacional, aos 2, Raul Schiaffino, do Peñarol, aos 41, e Luiz Volpe, do Nacional, aos 43. Esses três, na etapa final, a favor da seleção uruguaia, enquanto que para o time brasileiro notaram Jair Rosa Pinto, do Vasco da Gama, aos 9, Zizinho, do Flamengo, aos 24, ambos no primeiro tempo, e um gol contra, do uruguaio Raul Pini, do Nacional, aos 44, da etapa final. O segundo duelo se deu no dia 9, e Brasil e Uruguai empataram em 1-1, gols de José Maria Medina, do Nacional, aos 34, e Ademir de Menezes, do Vasco, aos 44, ambos ainda na primeira etapa, resultado que assegurou o título para os uruguaios. A quinta edição seria jogada em 1947, com o Brasil jogando em casa, dia 29 de março, e jogo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o placar final foi de empate em 0-0. O segundo jogo aconteceu no dia 1º de abril, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, e o Brasil, do treinador Flávio Costa, venceu pelo placar de 3-2. Gols de Tesourinha, do Internacional de Porto Alegre, aos 10, Heleno de Freitas, do Botafogo, aos 36, ambos no primeiro tempo, e Jair Rosa Pinto, do Vasco, aos 22, da etapa final para o Brasil, e José Maria Medina, agora no Newell's Old Boys da Argentina, aos 44 do primeiro tempo, e Rodolfo Pini, do Nacional, aos 35 do segundo, para o Uruguai do treinador Marcelino Pérez, placar que garantiu a taça para os brasileiros. Na edição de 1948, os jogos seriam disputados em Montevidéu. O primeiro jogo foi realizado no dia 4 de abril, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Nicolas Faleiro, do Peñarol, aos 22 do primeiro tempo, para o Uruguai, do treinador Juan López, e Danilo Alvim, do Vasco, aos 16 do segundo, para o Brasil, do treinador Flávio Costa. O segundo duelo aconteceu no dia 11, e o Uruguai ficou com o título após vencer o Brasil pelo placar de 4-2. Gols de Nicolás Faleiro, do Peñarol, aos 7, Obdúlio Varela, do Peñarol, aos 13, Júlio Britos, do Peñarol, aos 37, todos no primeiro tempo, e Héctor Malhano, do Montevideo Wanderers, aos 20, da etapa final, a favor da seleção uruguaia, e Canhotinho, do Palmeiras, aos 17 do primeiro tempo, e Carlyle, do Atlético Mineiro, a 1 do segundo, a favor da seleção brasileira. A próxima edição seria de 1950, um mês antes da Copa, e os jogos seriam no Brasil. O primeiro confronto se deu no dia 6 de maio, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e os uruguaios venceram pelo placar de 4-3. Gols de Zizinho, do Flamengo, aos 2, e Ademir de Menezes, do Vasco, aos 30 do primeiro tempo e aos 17 do segundo para o Brasil, e de Oscar Míguez, do Peñarol, aos 23 e aos 27, ambos no primeiro tempo, e Juan Schiaffino, do Peñarol, aos 29 do primeiro tempo e aos 4 do segundo para o Uruguai, do treinador Romeu Vázquez. O segundo duelo teve como palco o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no dia 14. E dessa vez, o Brasil venceu pelo placar de 3-2. Gols de Ademir de Menezes, do Vasco, aos 4 e aos 24, e Chico, do Vasco, aos 32. Enquanto que para o Uruguai, marcaram Júlio Pérez, do Nacional, aos 23, e um de Hugo Vilamides, do Peñarol, aos 43. Todos os gols anotados no primeiro tempo. E como houve uma vitória para cada lado, foi necessária uma terceira partida a ser realizada no mesmo local, no dia 18. E aí o Brasil ficou com o título ao bater o Uruguai pelo placar de 1-0. Gol de Ademir de Menezes, do Vasco, aos 15 da etapa final. A competição só voltou a ser disputada em 1967, com os jogos sendo disputados em Montevidéu. Dia 25 de junho, e o Brasil do treinador Aimoré Moreira ficou no empate sem gols diante do Uruguai, do treinador Juan Carlos Corazzo. O segundo duelo se deu no dia 28, dessa vez as equipes empataram em 2-2. 2 gols de Pedro Rocha, do Peñarol, aos 13 e aos 28 minutos, ambos na etapa final, a favor do Uruguai. Já a favor do Brasil, quem balançou as redes foi Paulo Borges, jogador do Bangu, aos 23 do primeiro tempo e aos 25 do segundo. O terceiro jogo se deu no dia 1º de julho, e as equipes empataram em 1-1. Gols de Pedro Rocha, do Peñarol, aos 33 minutos para a seleção uruguaia, e Dirceu Lopes, do Cruzeiro, aos 4 minutos para a seleção brasileira, ambos os gols na etapa inicial.
Como houve 3 empates, resolveu-se declarar ambas as equipes como campeões. Em 1968, os jogos serão disputados no Brasil, dia 9 de junho, jogo no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o Brasil venceu o Uruguai pelo placar de 2-0. Gols de Tostão, do Cruzeiro, aos 11 do primeiro tempo, e Sadi, do Internacional de Porto Alegre, aos 14 do segundo. A segunda partida foi jogada no dia 12, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a seleção brasileira ficou com a taça após vencer o Uruguai pelo placar de 4-0. Gols de Paulo Borges, agora do Corinthians, aos 8 do primeiro tempo, Tostão do Cruzeiro aos 7, Gerson do Botafogo aos 39 e Jairzinho do Botafogo aos 45, esses 3 na etapa final. A última edição seria de 1976 e, curiosamente, seria a única na qual cada país jogaria uma partida em casa. Os jogos simultaneamente também eram válidos pela Taça do Atlântico, torneio que também continha a Argentina e o Paraguai. O primeiro jogo se deu no dia 25 de fevereiro, no estádio Centenário em Montevidéu, e mesmo fora de casa, o Brasil, do técnico Oswaldo Brandão, venceu o Uruguai do treinador José Maria Rodrigues pelo placar de 2-1. Gols de Juan Ocampo, do Nacional, aos 27 do primeiro tempo, a favor da seleção uruguaia, e Nelinho, do Cruzeiro, aos 10 do primeiro tempo, e Zico, do Flamengo, aos 39 do segundo, a favor da seleção brasileira. A volta se deu no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 28 de abril. E o Brasil voltou a vencer pelo placar de 2-1. Gols de Rivelino, do Fluminense, aos 11, e Zico, do Flamengo, aos 26, ambos na etapa final a favor da seleção brasileira, enquanto que Daniel Torres, do Danúbio, aos 16, ainda na primeira etapa, anotou o único gol dos uruguaios, placar que deu título ao Brasil. Esse jogo ficou marcado pela briga generalizada, que começou logo após o apito final. Cenas lamentáveis de uma luta campal na qual todo mundo bateu, apanhou e dizem que rolou até dedada. Depois deste incidente, a competição deixou de ser jogada, para nunca mais voltar. E o Brasil encerrou essa história com 7 títulos contra 4 do Uruguai. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!